1 Reis, capítulo 15, versículos 1 a 24. Em Judá, Abias reina iniquamente, e depois Asa reina em retidão. Em Israel, Nadab e depois Baasa reinam iniquamente. Baasa destrói a casa de Jeroboão. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o Heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mais dos atos de Abias, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Porque tirou da terra os sodomitas, e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E à casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, e edificou a Ramá para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, e a Dan, e a Abel-Bet-Maaca, e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá, e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, e a sua madeira com que Baasa edificara. E com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispá. Quanto ao mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice padeceu dos pés, e Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 13. Abias reina em Judá. Ele derrota Jeroboão e os exércitos de Israel. O Senhor fere Jeroboão e ele morre. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. E pôs-se Abias em pé, em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo o Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi,
e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial. E fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, e não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como os povos das outras terras. Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, com os pães da proposição sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus. Porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão. E tomou-lhe a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou, e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. 2 Crônicas, capítulo 14. Asa reina em Judá, reconstrói as cidades e derrota e saqueia os etíopes que atacam Judá. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo, e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tantos dos etíopes
que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 15. Azarias profetiza que Judá prosperará se o povo guardar os mandamentos. Asa elimina de Judá a adoração falsa. Muitos de Efraim, Manassés e Simeão migram para Judá. O povo faz convênio de servir ao Senhor e é abençoado. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Odede, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor, em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo a Azera. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. 2 Crônicas, capítulo 16. Asa se vale da Síria para derrotar Israel. Hanani, o vidente, repreende Asa por sua falta de fé. Asa padece de uma enfermidade e morre. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Acordo há entre mim e ti como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram a Ijon, a Dan, a Abel-Maim, e a todas as cidades armazéns de Naftali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá, e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou a Geba e a Mispá. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus,
Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu a alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. E destas coisas fizeram-lhe uma grande queima.